Boa noite, amados irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os presentes nesta noite, também com aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Cultuaremos ao nosso Deus hoje com o tema A Obra Divina na Igreja. A obra divina na igreja é unidade. Sabendo disto, eu os convido a abrirem a palavra de Deus no Salmo 133. Salmo 133, diz assim a palavra do Senhor: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus com o hino número 3 do nosso inário, a Igreja em Adoração.
Sentai-vos, irmãos. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós te somos gratos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. O Senhor é um Deus que nos amou antes de todas as coisas. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pela obra bendita de Cristo Jesus. Obra essa, ó Pai, que nos trouxe vida. Cabe a nós, ó Deus, te agradecer, te louvar, te bendizer, ó Deus, pelos grandes feitos que o Senhor fez por nós. Te damos graças, ó Deus, pela comunhão que desfrutamos aqui neste instante, pela unidade, ó Deus, que foi alcançada através de Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor receba este culto, ó Deus, como prova da nossa gratidão e obediência a Ti. É em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. A obra divina na igreja é santidade. Sabendo disso, eu os convido a abrirem a palavra de Deus em Romanos, capítulo 7, dos versos 7 ao 25. Romanos 7, do verso 7 ao 25. Faremos uma leitura alternada destes versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim.
mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém. Meus amados irmãos, nesse instante, vamos orar ao nosso Deus, confessar a Ele os nossos pecados. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore ao nosso Deus silenciosamente. Santo Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque o teu amor é infinito. Graças te damos, ó Deus, porque mesmo pecando, ó Deus, o Senhor nos concede, ó Deus, a oportunidade de nos arrepender, ó Deus, e de perdoar-nos, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por tamanho amor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor escute, ó Pai, a nossa oração. Perdoa-nos, ó Deus, pelas nossas falhas, pelas nossas imperfeições, por tudo aquilo que não te agrada, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus justo, é um Deus que se compadece dos seus filhos. Por isso, ó Deus, te pedimos que o Senhor nos ajude, ó Deus, a andarmos em novidade de vida, olhando para Cristo, ó Deus, aquele que nos deu vida. Por isso, ó Deus, escuta-nos, em nome de Jesus. Amém. A obra divina na igreja é amor. E eu os convido a abrirem a palavra de Deus mais uma vez na primeira epístola de João, no capítulo 3, do verso 11 ao verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna
permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de lágrima, mas de fato e de verdade. Amém. Que o nosso Deus aplique a sua palavra a cada ouvinte nesta noite. Nesse momento nós temos a oportunidade de louvar ao nosso Deus, devolvendo os dízimos e as ofertas. Aqueles que não estão presentes aqui, mas que nos acompanham pelas redes sociais, também podem fazer isso através de transferência bancária ou de depósito. Louvemos ao Senhor, irmãos, e enquanto cantamos, aqueles que vieram preparados podem assim devolver os dízimos e as ofertas. Louvemos ao nosso Deus. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que sara, só tu
confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em ti, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Não me abalarei, do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Amém, Jesus, o nosso socorro vem de ti, Senhor. Santo Deus e Pai, nós te damos graças, ó Pai, mais uma vez, pelo privilégio que temos de te louvar, ó Pai. E agora, ó Deus, nós pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, ó Pai, através da Tua palavra, ó Deus, para que essa venha nos instruir, nos edificar, ó Pai, nos dar direção, nos dar o caminho, ó Deus. Por isso, ó Deus, fala conosco, abençoa o Teu servo, reverendo João, que irá ministrar a Tua palavra, ó Deus. Dispensa graça e favor sobre a vida do Teu servo e a cada um, ó Deus, que irá escutar, ó Pai. Que o Senhor dê entendimento, ó Pai, e discernimento. É em nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Assentai-vos, irmãos.
Meus irmãos, abramos nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses. No capítulo de número 2, ouçamos a leitura que vai até ao versículo 4. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, de 1 a 4. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém. Meus irmãos, nós vamos, a partir de hoje, retomar as nossas exposições na carta aos Filipenses. Nós interrompemos no início da praga. Não sabemos quando a praga passará. As previsões são muito variadas e eu retomo esta epístola na esperança de que isso seja mais um passo rumo à normalidade. E para isso nós vamos prosseguir então as exposições. Nós já tratamos sobre todo o capítulo de número 1 e vamos continuar então a partir do texto que lemos. A igreja, meus irmãos, a igreja de Deus, nós sabemos, é formada por pessoas que possuem diferentes histórias de vida. Algumas nascem em berço cristão, desde pequenininhas são criadas como cristãs, outras se convertem maduras, em idade avançada às vezes. Cada um tem um gosto pessoal a respeito das formas do culto, não é? Os modos como o culto deve ser conduzido. Sobre a administração da igreja também, cada um tem muitas opiniões a respeito da aplicação da disciplina ou do modo de conduta da igreja, ou dos usos e costumes da igreja, os modos de vestir, etc. E isso cria, certamente, um conjunto quase inabarcável de tensões, de dificuldades que são típicas das comunidades cristãs, e nós precisamos saber o que fazer para lidar com isso. O fato é que isso é uma realidade da qual nenhuma igreja escapa, e é importante que não apenas os pastores, não apenas os regentes e os docentes e os diáconos saibam o que fazer, mas é importante também que os irmãos aqui representados pela igreja filipense saibam como agir. Anteriormente, no capítulo de número 1, no versículo 28, Paulo mencionou a dificuldade que os crentes tinham com seus vizinhos, com as pessoas que não eram crentes e que às vezes estavam sendo hostis a eles. Existiam alguns que ainda eram judeus, outros que eram pagãos mesmo, outros que eram libertinos, ou seja, cristãos que acham que só se aceita Jesus como Salvador, depois se vive como quer. Então havia um clima de hostilidade em relação à comunidade fiel romana, já que nós estamos falando de Filipos, que era uma colônia de Roma, e eles estavam cercados, por assim dizer, de alguma hostilidade. E ele fala aqui no versículo de número 28, que em nada estáis intimidados pelos adversários,
Pois o que para eles é prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Então ele falou um pouco no final deste capítulo 1 a respeito das dificuldades que os crentes têm do lado de fora, das tensões que eles enfrentam do lado de fora. Agora Paulo se volta para dentro da igreja, a igreja de Filipos. Os versículos de 1 a 4 formam uma só sentença, não há esse ponto, segmento que nós temos aqui nos versículos 2 e 3. Nós temos uma sentença completa aqui que deve ser considerada desse modo, levando em conta, inclusive, o sentimento com que Paulo fala aqui aos filipenses, que é um sentimento muito intenso, e traz aqui, nessas palavras, um apelo aos irmãos para que haja entre eles cooperação como fiéis que eram. E a base para isso, a base do apelo de Paulo, parece ser a doutrina da Trindade. Essa é uma abordagem possível deste versículo de número 1, já que, em geral, Paulo tratava a graça como sendo associada a Jesus Cristo. Depois ele fala também na sua bênção em outras partes a respeito do amor de Deus, o Pai, e também fala a respeito da comunhão do Espírito Santo. Observemos que essa será a base para o apelo que ele fará. Os indicativos geram os imperativos. E é isso que Paulo fará aqui. Ele vai estabelecer essa base para o seu apelo, o apelo à unidade, à cooperação entre os crentes de Filipos. Primeiro ele nos fala aqui do encorajamento em Cristo. Nós sabemos que Paulo, no momento em que escrevia esta carta, estava preso pelos inimigos do Evangelho. No capítulo de número 1, no versículo 30, ele sabe que os filipenses tinham as mesmas lutas, eles também eram hostilizados pelos inimigos do Evangelho, mas sabia também que os filipenses haviam recebido a mesma graça que ele próprio havia recebido. Então eles tinham condição de serem encorajados em Cristo, assim como Paulo estava sendo naquela prisão. Então eles tinham condição de reagir a esta situação, não apenas de fora, ou dando testemunho aos de fora, mas também vivendo como cristãos do lado de dentro da igreja. Então eles tinham condição, por assim dizer, como Paulo, não apenas de resistir como cristão, mas positivamente imitar a Jesus Cristo. Quando Paulo estava na sua prisão, passando mal e ao mesmo tempo louvando a Deus e alegre, ou com o senso de que estava cumprindo o seu dever, ele estava procurando imitar a Jesus Cristo. Assim também os filipenses deviam, a exemplo de Paulo e a exemplo do próprio Cristo, alegrar-se com esses sofrimentos e procurar, na medida do possível, tratar deles. Neste caso aqui, do lado de dentro da igreja, irmãos. Em segundo lugar, o versículo de número 1 nos fala desta base como sendo a consolação de amor. Ainda considerando a estrutura trinitária, Paulo se refere aqui à experiência do amor de Deus, que todo cristão de verdade teve na sua vida. Ele sabe o que é ser amado, porque ele foi amado por Deus. E essa é uma convicção que o Espírito de Deus, quando passa a habitar no crente, lhe dá, lhe concede. É a ideia de que ele agora não é mais um estranho, mas que ele é um filho amado de Deus. E essa experiência, que Paulo em outra carta dirá que foi derramada no coração dos cristãos, foi derramado certamente sobre os filipenses, e isso deveria ser repassado não apenas aos de fora, mas também aos irmãos da igreja. Não faz muito sentido que este canal só se dirija aos perdidos, o canal do amor, e não se dirija também aos filhos de Deus, aos nossos iguais em Cristo. Ainda no verso de número 1, Paulo menciona a comunhão do Espírito. O Espírito, meus irmãos, pode ser considerado como o executivo da Trindade. Aquele que veio para executar, para fazer certas coisas dentro da economia, dentro da administração da própria Trindade. Ele é responsável por aplicar os benefícios da salvação objetiva de Cristo à nossa subjetividade, à nossa vida pessoal.
e ele não apenas nos torna igreja. O Espírito Santo é aquele que nos põe no corpo de Cristo e nos transforma em igreja. E assim como ocorre com a invocação da bênção apostólica, que é a comunhão do Espírito Santo, não é? Esteja convosco, isso não apenas nos une a Deus. Toda vez que nós falamos do Espírito Santo, nós devemos nos lembrar disso. É que ele não veio apenas para nos unir a Deus, mas veio para nos unir com a igreja. Então, essa comunhão do Espírito Santo tem uma dimensão vertical, natural, é o próprio Deus que vem para nós, mas vem também para nos unir num só corpo. Isso significa, então, que essa é uma das bases para o apelo que Paulo fará na sequência. Em quarto lugar, ainda no versículo de número 1, Paulo acrescenta uma virtude que flui dessa ação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, na vida dos crentes, que ele chama aqui de entranhados afetos e misericórdia. Então, essa comunhão nossa com essa Trindade bendita, com esse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, ela resulta num amor profundo, que os crentes sentem, evidentemente, por Deus, mas também sentem por seus irmãos. E essa comunhão, este entranhado afeto vai se expressar a partir do versículo de número 2 até o versículo de número 4, na unidade de propósito que deve existir entre os cristãos, especialmente em seus conceitos, especialmente em suas inclinações. A igreja deve compartilhar essa pertença espiritual. É isso que Paulo está falando. Se ela vive no mesmo ambiente trinitário, significa que ela deve ter inclinações semelhantes, irmãos. Paulo diz que a alegria dele, versículo 2, será completa se os cristãos de Filipos, tendo esta base firme, procurassem pensar as mesmas coisas. Nós podemos entender bem isso não como uma uniformidade de pensamentos, como se fôssemos todos a serem transformados em robôs, mas a ideia de uma unidade espiritual, identificável, que as pessoas percebam, essa igreja parece que tem um cabeça só. Ela não anda meio espasmódica, ela parece, quando toma uma decisão, vai para um lado, vai para outro. Há uma certa aquela ideia de uma sintonia e até de uma sincronia em suas ações, em seus entendimentos, irmãos. É uma espécie de acomodação amorosa de um entendimento a outro entendimento. Então vejam que isso não é exatamente uma uniformidade. Todo mundo já teve essa experiência de procurar se amoldar, se acomodar ao entendimento de outra pessoa e descobrir coisas interessantes ali. Quando você se coloca no lugar da pessoa e tenta ver mais ou menos o que ela está vendo, você descobre que você não estava pensando tão diferente dela quanto você pensava antes. Mas esse movimento só é possibilitado quando há esse ambiente trinitário e quando há também esses entranhados afetos e misericórdias. Quando há amor, portanto, irmãos. Daí o uso que Paulo faz no versículo 2 de termos amplos, como, por exemplo, amor, alma, sentimento. Essas coisas que às vezes não são associadas aos presbiterianos, não é? Essas coisas, irmãos, olhe, muitas tensões podem ser evitadas em nosso meio se nós tivermos afetos, se nós tivermos misericórdia, se nós tivermos esse impulso de se identificar, de tentar entender o outro, se acomodar ao entendimento do outro, mesmo que seja para depois discordar. Essas coisas, quando fazem parte da vida da igreja, são de fato uma expressão de que ela habita nesse ambiente trinitário, irmãos. A seguir, a partir do versículo de número 3, Paulo dá algumas orientações práticas vindas deste ensino. Como eu falei no início, os indicadores ou os indicativos geram os imperativos. Paulo primeiro falou onde você está, qual a sua posição diante de Deus. Agora ele diz o que você deve fazer diante disso, ou o que vocês como igreja devem fazer aos irmãos de Filipenses, aos irmãos de Filipos. Ele ordena inicialmente que sejam combatidas duas pragas
que ameaçam constantemente o corpo de Cristo. Isso pode ser visto em inúmeras cartas, mais ou menos explicitamente. A primeira delas são as disputas ou partidarismo. Isso é algo que ataca a igreja não poucas vezes. E a segunda coisa é a glória vã, a vanglória. Vanglória significa a pessoa se gabar sem base nenhuma. Ela falar de coisas que, no fundo, ela não é. Coisas emprestadas de outras pessoas, que ela alega que foram feitas por elas ou desenvolvidas por elas. E diante de Deus, ninguém tem do que se vangloriar. Portanto, como estamos diante de Deus sempre, não faz sentido para nós dizer que temos coisas ou que podemos fazer coisas como se todas essas coisas nascessem de nós e fossem controladas por nós. Esse tipo de glória é vazia, é oca, não tem substância, é vã, portanto. Esses dois venenos, irmãos, são inoculados por Satanás, pela grande serpente, por meio de falsos ensinos. E isso atinge alguns cristãos, atinge alguns crentes, e isso leva esses crentes a se acharem superiores a outras pessoas. E aí está o início de inúmeros problemas na igreja. Podem ter certeza disso. A maioria esmagadora dos problemas da igreja está ligado a este ponto aqui. As pessoas têm uma impressão, e elas acreditam nisso, de que elas são realmente superiores, como seres, como se fossem anjos, mas não anjos contaminados, como frequentemente se mostram. E Paulo diz, irmãos, façam diferente. Esqueçam a igreja como um partido. Não esquartejem a noiva de Cristo. Não façam isso. Não se gloriem de coisas que vocês não têm e não são. Pelo contrário, aqui ele é bem enfático nesse pelo contrário, sejam humildes ou cultivem a humildade. Essa é uma ordem que caiu naquele contexto um pouco esquisita, porque esquisitamente, não é? Porque naquela época a humildade era considerada uma virtude de escravos, era a qualidade dos escravos. Era ser fraco, era ser subserviente, e o ser humano mesmo, principalmente o romano, né? Aqui a colônia, era uma colônia romana, Filipos. Então, o principal mesmo para um ser humano, principalmente um romano, era ser forte, era ser superior aos seus oponentes, era ser famoso, deixar um nome na história, deixar uma marca na história. E quem pensasse diferente era fraco e merecia estar no lugar onde estava, de preferência como escravo, como apenas uma ferramenta nas mãos de um senhor, de alguém que de fato manda. Mas o ensino apostólico é totalmente na contramão disso, irmãos. Paulo diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. A humildade, portanto, é a chave da unidade cristã, evidentemente naquilo que depende de nós. O Espírito de Deus cuida da unidade. Mas naquilo que depende de nós como cooperadores, é uma palavra-chave para nós promovermos a unidade na igreja. É procurarmos saber quem nós realmente somos, onde Deus realmente nos colocou. Daí a importância de conhecermos os nossos próprios dons, para não estarmos tomando lugar de outras pessoas e impedindo o crescimento delas e principalmente o nosso próprio. Porque a nossa maturidade, lembrem-se de Efésios 4, passa pelo exercício dos dons para os quais Deus nos chamou. Então é muito importante o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. E humildade nós poderíamos nos delongar aqui definindo, mas temos de olhar o contexto. Neste contexto, ser humilde, versículo de número 3, é quando você, em seu coração, estima os outros acima de você mesmo. Então isso é ser humilde aqui de acordo com Paulo. É você ter uma estima, ter uma consideração pelas pessoas que você não tem por si mesmo. E junto a isso, no versículo de número 4, é quando você atenta, que nós temos já um movimento mais prático, é quando você atenta para os interesses do próximo, não apenas aos seus. Aqui não se está esquecendo os seus interesses, mas você está junto com os seus, considerando
o das outras pessoas. Esse é o movimento, é o ponto mais prático do argumento de Paulo aqui, meus irmãos. Paulo, lembremos-nos, está preso, mas enquanto ele está preso ali, ele não está cavando um buraco para fugir. Ele está escrevendo para ajudar alguém. Ele certamente pensa nos interesses dele. Mas o interesse de Paulo ali mesmo já estava em ação, que era o evangelho que estava livre por aí. Ele não estava nem aí para a prisão dele, ele estava muito contente porque o evangelho estava livre. Então ele está ali para ajudar os irmãos, escrevendo aos irmãos de Filipenses. E isso nos mostra algo interessante, é que a preocupação com o bem dos outros é uma das chaves da alegria cristã. Isso Paulo nos deixa entender ou entrever no capítulo 1, versículo 4. Ele diz que está preso, ele dirá mais à frente, mas ele diz assim, que ele faz sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações. Não nos esqueçamos que em nossa tradição, a oração é a mais importante boa obra. Então, quando você pega todo dia uma pessoa e entrega ela a Deus em oração, você está fazendo a maior das boas obras por ela. Não há coisa mais importante do que isso. Pois, no meio do sofrimento, Paulo diz que está muito alegre ajudando seus irmãos. E isso deixa claro para nós que quando nós atentamos para os interesses do próximo, isso Deus coloca para nós como parte da nossa alegria, como a nossa oportunidade de nos alegrar em Deus, imitando o seu apóstolo, imitando também o seu filho, irmãos. Há uma pergunta que o texto nos permite fazer, que é muito importante. É como eu posso considerar uma pessoa superior, ou melhor, como é que eu posso me considerar inferior a uma pessoa que claramente é inferior a mim? Vamos supor, se alguém não tem uma habilidade que eu tenho, como eu considero essa pessoa superior a mim? Se alguém não tem um dom como o meu, ou que tem o mesmo dom, mas evidentemente menor do que o meu, como é que eu posso considerar aquela pessoa como superior a mim? A respeito disso, João Calvino escreve de um modo que eu acho mais esclarecedor do que eu poderia fazer. Ele diz assim: esta consideração, não é, depende totalmente de uma estima correta dos dons de Deus e nossas próprias fraquezas. Ou seja, quer considerar as pessoas superiores a você? Procure conhecer quais são os seus dons e quais são as suas fraquezas. Isso é chave. Quem não sabe dos próprios dons, não conhece as próprias fraquezas, fatalmente se considerará superior aos outros. Isso é batata, vai ser sempre assim. E ele continua dizendo: pois quem quer que se distinga por dotes excelentes, deve ponderar consigo mesmo que eles não lhe foram conferidos para que seja autocomplacente e se exalte, ou mesmo que se mantenha em estima. Ao invés disso, que o mesmo se empregue em corrigir e detectar suas falhas, e então terá muita ocasião para cultivar a humildade. Em contrapartida, em outros, ele considerará com honra tudo quanto haja de excelências, e por meio do amor manterá suas falhas no esquecimento. O homem que observar esta regra não sentirá dificuldade em preferir a outra pessoa antes que a si próprio. Simplificando a coisa, façam o teste da objetividade. Contem, sinceramente, as falhas dos outros no exercício dos seus dons. Você verá que são poucas. Conte as suas, você verá que são muitas. Conte os pecados do seu próximo, os objetivos, aqueles que você vê de fato. Faça a contagem objetiva, depois faça a contagem dos seus pecados. Eu estou aqui há 9 meses, setembro, 9 meses. Estou aqui há uma gravidez.
neste lugar. Gravidez bem-sucedida, é claro, neste lugar. Se vocês me perguntarem quantos pecados você já viu aqui, eu falei, olha, eu não vi. Não, mas é a pandemia, se preocupe não, você vai ver, a pandemia não deixa a gente se ver, conviver, mas ainda assim, esqueçamos o meu exemplo e pense você num parente seu. Pense você na sua família, na sua casa, com seu pai, sua mãe, seu filho. Agora faz a contabilidade ali dentro, objetiva. Tá certo? Os pecados que você vê no seu esposo, na sua esposa, no seu filho, na sua mãe, na sua avó, conta tudo. Objetivamente, anota num papel. Você vai ver que cabe no papel. Agora anote só os seus, os que você sabe que você cometeu por pensamentos, palavras e obras. E depois diga quem é o melhor. Ou seja, quando nós pensamos objetivamente a respeito dos outros, qual é o sentimento resultante disso? É admiração. E quando nós pensamos objetivamente a respeito de nós, qual é o sentimento? Humildade. Então, esse é o ponto aqui do João Calvino. Faça os cálculos, mas seja objetivo no seu julgar. Você vai descobrir muito facilmente isso. Que se eu faço isso com um pastor, amigo meu, eu vou claramente entender. Eu falo, olha, da pregação dele eu só vi 3 ou 4 erros. Ele viu 400. Eu vi 3 ou 4. Os meus eu vejo os 400. Mas até que alguém veja tudo, objetivamente, como é que eu posso julgar? Que as pessoas são superiores a mim. Você imaginou se a gente usa esse método consistentemente, como a igreja ficaria? Como a igreja seria? Se todo mundo se achasse o principal dos pecadores, já tem um exército de Paulos, né, na igreja. Então esse é o chamado do apóstolo para nós, irmãos. A grandeza da humildade cristã, nós vamos ver isso na própria pessoa de Cristo, a seguir, não é? Versículos 5 até 11, é essa que no reino de Deus o maior é o que busca os interesses dos outros e não os seus próprios. Nós veremos isso na própria vida de Cristo, que foi isso. Foi uma vida que buscava os interesses nossos, não os interesses dele. Ele tornou aquilo que era nosso interesse, que é a salvação, ou seja, a nossa necessidade, pelo menos, ele assumiu aquilo como sendo algo dele, meus irmãos. A igreja, portanto, meus queridos, é a comunidade que é organizada pela presença e pela ação constante de Deus nas nossas vidas. Isso é a igreja. A igreja é um conjunto de pessoas que está num ambiente trinitário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão a operar constantemente na vida daqueles que servem a Deus. A pergunta é, como nós devemos viver diante disso? Qual deve ser a nossa resposta a este ambiente no qual estamos? Eu separei algumas delas a partir daquilo que extraí do texto. A primeira delas é que nós devemos ter profundo afeto e apego aos nossos irmãos. Nós precisamos nos acostumar, porque nós vamos viver eternamente juntos. Então é necessário que você se acostume com os seus irmãos, porque depois que seu emprego passar, depois que sua escola acabar, depois que aqueles seus amigos que não conhecem a Cristo forem embora, sabe quem vai sobrar? A única instituição de qualquer tipo neste mundo que é indestrutível, que vai continuar de pé depois que o mundo estiver em escombros. É a igreja de Deus, aquela que vai atravessar a eternidade, o éon. Esse relacionamento vale a pena investir, porque esse aí a morte não tira de nós. Os outros também valem, mas pensem na igreja de modo especial, com muito cuidado, com muito amor. Não sejam gente de igreja apenas. Existe gente de igreja. Deus há de revelar quem são. Finalmente. Sejam fiéis, sejam irmãos. Procurem viver e amar uns aos outros como parte da família da fé. Em segundo lugar, irmãos, reconheçam o valor da humildade, não só diante de Deus, porque diante de Deus todo mundo reconhece, basta falar uma palavra, mas reconheça isso diante dos seus irmãos. Agostinho, no século IV, procurou elencar as principais virtudes práticas da vida cristã. Ele disse que em terceiro lugar estava a humildade.
Em segundo lugar, a humildade. Em primeiríssimo lugar, a humildade. É totalmente estranho um crente arrogante, um crente soberbo, porque ele sabe que não tem do que se gabar. Ele sabe que tudo é graça. Então, simplesmente não faz sentido. Significando que humildade é assumir quem você é, dentro daquilo que Deus revelou que você é de fato. Evite associar ser grande com ser conhecido. Isso é um erro grave que assola a igreja de vez em quando, irmãos. Pense, por exemplo, nos pais de vocês. Eu me refiro aos bons pais, aos pais normais. Por que eles foram grandes? Por que você os considera maiores do que tudo, abaixo de Deus? Porque eles são famosos? Não, a maioria esmagadora é anônima. Por que você tem amigos que você considera grandes amigos, embora eles não sejam conhecidos por ninguém? Por que aqueles mestres também, que não são famosos, são tão grandes para você? A resposta é porque eles elevaram a sua alma. Eles puseram você para cima. Porque é isso que uma pessoa grande faz. A pessoa pequena, mesquinha, a que se acha alguma coisa, gosta de pisar nos outros. Mas a que é grande realmente, ela levanta os pequenos. Ela ergue os pequenos. E é assim que nós definimos, por instinto, quem é grande na nossa vida. Foram as pessoas que nos elevaram. Quem deixou isso cristalizado numa citação memorável foi Chesterton, grande jornalista e pensador inglês. Ele disse assim: existem grandes homens que fazem com que todos se sintam pequenos. Mas o verdadeiro grande homem é aquele que faz com que todos os outros se sintam grandes. Isso é ser grande. É quando você consegue erguer alguém, inclusive para ir além de você. Foi isso que seus mestres fizeram, é isso que um amigo de verdade faz, é isso que o pai faz, é isso que a mãe faz. E isso é grandeza no reino de Deus. É quando você se coloca numa posição de humildade e considera que o outro pode ir mais além do que você, pode ser superior a você. E nisso reside a nossa grandeza. Nós temos meio que esse instinto em relação à vida biológica, né, com os nossos filhos. Vocês procuram fazer de tudo para que seus filhos superem vocês, pois Deus quer que vocês apliquem esse princípio biológico à vida espiritual e tratem os irmãos como se eles pudessem ir mais longe do que vocês, serem mais importantes de fato do que vocês. Procure investigar, meus irmãos, a vida daqueles que são chamados na Bíblia de pequeninos. Pequeninos são pessoas que para a sociedade, inclusive da igreja, não valem muita coisa. Não têm tantos talentos extraordinários. Procure ver a vida dessas pessoas e se interessar pela vida dessas pessoas. Inclusive naquilo que elas talvez não tenham muita coisa em comum com vocês, as lutas delas, os gostos dessas pessoas, as vontades que elas têm. Acreditem, Deus vê essas coisas. Quando você olha para aqueles que são desprezíveis na igreja, Deus está olhando para você. Deus vai ver isso que você faz. Porque Deus se interessa por essa gente, pelos pequeninos. Os desprezados. Aqueles que não são tão interessantes na igreja, que não ficam cercados de pessoas. Deus tem profundo interesse nessas pessoas, irmãos. Se você já conhece essas pessoas, sabe quem elas são na igreja, procure saber o que você pode nesta semana fazer para ajudá-las, para auxiliá-las, para levantá-las. Em terceiro lugar, promova a união na igreja. Deus nos fez cooperadores seus na manutenção dessa unidade, meus irmãos. Alguns de vocês conhecem irmãos que estão de mal um com o outro aqui na Igreja Presbiteriana Cristo Redentor? Conhece algum crente que já fez bodas de inimizade? Boda de papel, de algodão, de estanho, cobre. Eu soube de um caso de crentes que fizeram bodas de prata, de inimizade. 25 aninhos, sem se falar, na mesma igreja. Uma sentava lá na frente, outra aqui atrás.
tinham meio que um combinado para uma sair, para nunca, nem ninguém descobrir que elas nunca se falaram. Isso acontece, irmãos. E se você souber de alguma coisa, se você sabe de irmãos nessa condição, ore e veja se dá para fazer mais. Veja se dá para ir lá para ajudar essas pessoas que elas estão numa situação muito difícil, irmãos. Eu estou aqui supondo que elas habitam numa atmosfera trinitária. Pense aí, se uma pessoa dessa está diante da Trindade, que está promovendo a união, e ela está fazendo manutenção da desunião. Pense em que situação essa pessoa não está. E você, bem instruído, ore por ela, peça a Deus coragem, a coragem do amor, e vá lá, com toda a verdade e amor, confrontar essas pessoas. Lembrem-se de que Deus nos faz viver nesse ambiente maravilhoso, não apenas para resistir aos de fora, não apenas para lidar com os de fora, mas também para lidar com os de dentro do rebanho de Cristo, irmãos. E é nossa obrigação perguntar sempre ao nosso Senhor o que nós podemos fazer para ajudar a promover esta unidade no corpo de Cristo. É isso, irmãos. Que o Senhor Deus nos ajude, nos abençoe e aplique sua palavra em nossos corações. Amém. Esse momento está assim. Meus irmãos, passemos a parte da Santa Ceia do Senhor e abramos nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Eu farei a leitura de um dos textos mais utilizados para este momento, 1 Coríntios 11, de 23 a 26, que nos diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Meus irmãos, um dos nossos símbolos de fé, o Breve Catecismo de Westminster, em sua pergunta de número 96 a respeito do que é a ceia ou do que consiste a Santa Ceia, aponta algumas questões interessantes e principalmente o fato de que a Santa Ceia é fundamentalmente um anúncio de que Jesus morreu, mas não apenas isso, que Jesus morreu pelos pecadores. E isso é o que nós proclamamos todos os domingos quando nós fazemos a ceia. Nós anunciamos a morte do Senhor. Anunciamos para todas as pessoas que desejam saber o significado da ceia, que é esse, pelo menos no aspecto subjetivo. Jesus morreu por nós. Jesus morreu por nós. E isso muda tudo em nossas vidas, isso nos limpa dos nossos pecados, isso nos prepara para a vida eterna. E tudo isso é simbolizado no momento do sacramento. Há um autor que apresentou 6 momentos na Santa Ceia, sendo 4 pertencentes a Cristo e 2 pertencentes aos discípulos. O texto nos evangelhos nos diz que na noite em que Cristo foi traído, ele tomou o pão, foi a primeira coisa que ele fez, depois deu graças, parte 2, depois ele partiu e depois ele deu
aos seus discípulos o pão e o vinho. E o que os seus discípulos fizeram? Seus discípulos simplesmente tomaram os elementos e comeram e beberam. Ou seja, ao tomarem os elementos, eles aceitaram, eles demonstraram fé. E ao beberem, eles procuraram viver em dependência desse sacrifício. É isso que vocês devem procurar fazer. Tudo mais foi feito pelo nosso Senhor. O que Deus requer de vocês é que vocês recebam com fé e façam aquilo que Ele mandou. Tomem, bebam, comam e bebam. É isso que Ele quer de nós. E é por meio disso que Ele quer nos fortalecer nesta noite. Participemos, irmãos, confiados unicamente na bondade paternal de Deus demonstrada em seu Filho. Confiemos nesse momento, mais uma vez, nos méritos do nosso Senhor e sejamos por Ele mesmo, através do seu Espírito, fortalecidos. Vamos orar? Oremos, irmãos. Deus bendito, Pai de Jesus Cristo, nós invocamos, amando do Teu Filho, o Teu nome, Senhor, porque sabemos que o Senhor sempre o atende. Nós rogamos a Deus nesta hora, para que Tu, que és poderoso e que em Cristo é bondoso para conosco, nos receba mais uma vez em Tua presença e nesta mesa, Senhor, a mesa que foi estabelecida pelo Teu Santo Filho. Nós te damos graças por termos sido acolhidos neste ambiente de amor e rogamos, ó Deus, para que o Senhor tenha compaixão de nós e o Senhor nos ajude, porque nós precisamos muito da força que só o Senhor pode nos dar. Ó Senhor, rogamos-te pela nossa fé que é fraca, que é pequena, Senhor, menor do que grão de mostarda. Por favor, fortalece, Senhor, para que possamos ser mais firmes em nossa fé. Também fortalece, Senhor, a nossa esperança. Tu sabes o quanto é difícil esperar por Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a não pecar por precipitação. E ajuda-nos, ó Deus, a não chorar, não sofrer como os demais que não têm esperança. Pedimos-te também a propósito do que ouvimos hoje em Tua palavra, pelo nosso amor, Senhor, que também é muito deficitário. Reconhecemos nosso débito, como a Tua palavra nos ensina, mas pedimos, Senhor, para que Tu nos ajudes a pagar esta boa dívida, mesmo que seja um pouco por dia. Conceda-nos, ó Deus, a graça de amar o nosso próximo, aqueles que são da nossa casa, da nossa família, e de modo especial, aqueles que são da família da fé, Senhor. Ajuda-nos a não esquecer nunca o Teu povo. Ó Senhor Deus, dá-nos a graça também de amar a Ti e expressar esse nosso amor por meio de uma obediência amorosa, dedicada. Rogamos-te, ó Deus, e para isso o Senhor faça uso dos elementos e que eles cumpram o propósito designado por Ti, Senhor, posto que estão atrelados e são dependentes para a sua eficácia daquilo que o Senhor diz em Tua palavra e do poder do Teu Espírito. Eis então, Senhor, que rogamos que o Senhor opere, cumpra o propósito dos elementos na vida dos Teus servos e que, por meio da participação, recebamos mais uma vez os benefícios da salvação.
Essa é a nossa oração, Senhor. Gratos por tudo e confiantes nos méritos de Jesus Cristo. Em nome de quem oramos. Amém. Meus irmãos, fiquemos em pé e façamos a oração final e a seguir recebamos a bênção. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, graças te damos pela honra que foi ter passado este tempo em Tua presença. Graças te damos porque, embora não haja nada de bom em nós, Tu nos recebes como Pai e como Pai amoroso. Nós te damos graças porque exercitamos aqui coisas que faremos pela eternidade, Senhor. Esta celebração bendita que rogamos-te, fortaleça o nosso coração e nos ajude a caminhar mais uma semana em Tua presença. Ó Senhor Deus, rogamos-te para que a Trindade Santa, que para nós forma um ambiente maravilhoso no qual vivemos, no qual existimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a responder conforme a realidade onde estamos, ó Deus, conforme a nossa posição de alvo maior dos Teus interesses nesta terra. Agradecemos, ó Deus, por sermos parte dos Teus cuidados especialíssimos com a criação, por sermos Tua igreja. Rogamos-te, ó Deus, para que o Senhor nos ajude a amar esta instituição e, no que depender de nós, ajuda-nos a amá-la de modo objetivo, vivendo em humildade. Ó Senhor Deus, rogamos-te, ó Pai, para que o Senhor abençoe a nossa semana e a semana de todos aqueles que, mesmo em casa, te invocam, creem em Ti, dependem de Ti, Senhor. Livra-nos de todo mal, Senhor, e assista-nos no meio das dificuldades. Que em tudo o Teu nome seja glorificado. Que em tudo, Senhor, haja o bem para o Teu povo, crescimento para o Teu rebanho, para a Tua igreja. Assim nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus, o Teu amado Filho. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, nós esquecemos inteiramente de cantar um hino e vamos cantar Deus os guarde pelo seu poder. Nós fizemos uma pequena mudança na ordem do culto e acabou que nós nos esquecemos, mas vamos cantar mesmo tendo recebido a bênção do Senhor já. Vamos entoar. Hino de número 368.
Se assentar. Meus amados irmãos, queremos passar aqui a nossa agenda semanal, iniciando na quinta-feira, às 20 horas, o nosso chimarrão com Bíblia, transmitido ali pelo Facebook da nossa igreja, né? Também, no domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a nossa reunião de oração, transmitida também pelo Facebook da nossa igreja. Às 9h30, nós temos a nossa escola dominical, né, para todas as faixas etárias de idade, né? E a participação é através do Cisco Webex. Você pode solicitar o link de acesso ali pelo Facebook, que a nossa equipe irá passar para você, então, participar. Domingo à noite, nós temos também o culto ao nosso Deus, às 19 horas, né, transmitido pelo Facebook. E aqueles que não fazem parte do grupo de risco e querem cultuar conosco presencialmente, nós, obedecendo aos critérios de segurança, nós temos uma quantidade mínima de 30 pessoas. E esse culto inicia na igreja no domingo às 16 horas. Então, você pode mandar uma mensagem ali pelo Facebook também, dizendo que quer participar, que nós agendaremos ali para você participar e cultuar conosco. Eram essas as comunicações e os avisos. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida,
te dê uma semana abençoada. No nome de Jesus. Amém.